E se eu te dissesse que existe um mistério enterrado nas primeiras páginas da Bíblia, um mistério tão antigo, tão profundo, que estudiosos passaram séculos tentando apagá-lo, não porque não fosse verdade, mas porque, se fosse verdade, tudo o que acreditamos sobre o mundo mudaria. Pense comigo por um segundo. Você já abriu a Bíblia e sentiu que estava lendo algo incompleto? Como se houvesse lacunas propositais, silêncios que gritam entre as linhas, histórias que começam e simplesmente param, sem explicação, sem conclusão. Há uma passagem específica, ela está nos primeiros capítulos do Gênesis. Você provavelmente já a leu, provavelmente passou por ela sem perceber o peso do que estava ali escrito, porque essa passagem não é apenas uma história, ela é um código. Um aviso disfarçado de narrativa. E esse aviso está sendo cumprido agora. Civilizações que existiram antes do dilúvio. Seres que a tradução moderna chama apenas de filhos de Deus. Uma raça de gigantes que a maioria das igrejas prefere não mencionar. E um julgamento tão absoluto, tão total, que apagou quase toda a memória do que existia antes. Quase toda, porque há registros que sobreviveram, fragmentos em manuscritos encontrados no deserto, inscrições em pedra que contradizem o que nos ensinaram, textos que foram deliberadamente excluídos do cânon bíblico e que descrevem com detalhes perturbadores um mundo que se parece estranhamente com o nosso, guerras que não terminam, corrupção que chega ao topo de tudo, fronteiras entre o humano e o que não deveria ser humano, sendo apagadas. Uma geração que perdeu a capacidade de reconhecer o sagrado. Isso é Gênesis, um capítulo 6, ou isso é o noticiário de hoje? Meu nome não importa. O que importa é o que você está prestes a descobrir. Porque nas próximas páginas deste roteiro, deste vídeo, vamos abrir um arquivo que foi fechado há milênios. Vamos entrar em um mistério que começou antes da história escrita e vamos mostrar por que ele nunca realmente terminou. Fique aqui, porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você lê a Bíblia para sempre. Para entender o mistério, precisamos voltar. Muito antes de Roma, muito antes do Egito, muito antes de qualquer civilização que os livros de história ensinam nas escolas. Precisamos voltar ao começo. O livro de Gênesis não começa com Abraão, não começa com Moisés, não começa com nenhum dos nomes que conhecemos. Ele começa com uma criação e depois com uma corrupção. Logo nos primeiros capítulos, antes do dilúvio, antes da Torre de Babel, a Bíblia descreve um mundo que funcionava de forma completamente diferente do nosso. Um mundo onde a barreira entre o céu e a terra ainda era porosa, onde o invisível e o visível coexistiam de forma perturbadora. E então, chegamos a ele. Gênesis, capítulo 6, versículos 1 ao 4. Talvez os versículos mais debatidos, mais temidos e mais silenciados de toda a Bíblia. Leia com atenção. E aconteceu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Simples, certo? Parece simples, mas não é. Quem são esses filhos de Deus? Na tradição hebraica mais antiga, esse termo, Bene Ha-Elohim, nunca foi usado para descrever seres humanos comuns. Nunca. Esse termo, nos textos originais, refere-se especificamente a seres celestiais, anjos, entidades criadas antes da humanidade, seres que habitavam uma dimensão diferente da nossa. E o texto diz que eles desceram, que eles escolheram mulheres humanas, que eles se uniram a elas. E o que nasceu dessa união está descrito no versículo 4. Havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Estes eram os valentes que houve desde a antiguidade, os homens de renome.
Nefilim. Essa palavra, Nefilim, em hebraico, deriva de uma raiz que significa os que caíram, ou os que fizeram outros cair. Uma raça que não deveria existir. Uma geração nascida da transgressão de uma fronteira que nunca deveria ter sido cruzada. E a Bíblia não entra em detalhes. Pelo menos, não aqui. Mas existe um livro que foi lido por Jesus, citado pelos apóstolos, venerado pelas primeiras comunidades cristãs, e depois removido, retirado do cânon oficial, enterrado por séculos sob o deserto da Etiópia. Esse livro se chama Livro de Enoque, e ele conta a história completa, a história que Gênesis apenas sugere. Enoque era o bisavô de Noé. A Bíblia diz algo extraordinário sobre ele. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o tomou. Ele não morreu. Foi levado. Para onde? Por quê? O livro de Enoque responde: porque Enoque foi testemunha de tudo. Ele viu os anjos descerem, viu o que eles ensinaram à humanidade, viu o que nasceu da mistura proibida e viu o julgamento que veio depois. Segundo Enoque, os anjos que desceram tinham nomes, 200 deles, liderados por um ser chamado Semiasa. Eles se reuniram no topo de uma montanha. O texto diz que era o Monte Hermon. E ali fizeram um juramento, um pacto, um acordo que selaria o destino do mundo antigo. Eles juraram uns aos outros que desceriam juntos, que tomariam mulheres humanas, que não voltariam atrás. E o que eles trouxeram consigo não era apenas presença física, era conhecimento. Conhecimento que a humanidade não estava preparada para receber. Metalurgia, fabricação de armas, encantamentos, astrologia, manipulação de sementes e de seres vivos. Leia isso de novo. Manipulação de sementes e de seres vivos. O livro de Enoque descreve experimentos, cruzamentos entre espécies que não deveriam se cruzar. Uma corrupção que não ficou apenas nos seres humanos, mas se espalhou pelo mundo natural inteiro. E Deus olhou para a terra, e o que viu o fez tomar uma decisão que nunca havia tomado antes, e nunca tomou depois, uma decisão de recomeçar, do zero, com água. Mas aqui está a pergunta que nenhum pastor responde no domingo. Se os Nefilim foram destruídos pelo dilúvio, por que o texto bíblico menciona que eles apareceram novamente depois? Havia gigantes na terra naqueles dias e também depois. Depois. Essa palavra muda tudo. Como eles voltaram? O que sobreviveu ao dilúvio que não deveria ter sobrevivido? E mais importante, será que essa história realmente terminou? Ou ela apenas pausou? Existe uma regra não escrita na arqueologia, uma regra que ninguém admite em público, mas que todo pesquisador sério conhece. Quando uma descoberta contradiz o consenso estabelecido, ela some. Não necessariamente destruída, arquivada, catalogada em alguma gaveta de museu que nunca abre, ou simplesmente ignorada pela academia oficial, como se nunca tivesse existido. Em 1947, um jovem beduíno jogou uma pedra dentro de uma caverna às margens do Mar Morto. Ele esperava ouvir o som da pedra batendo no chão. O que ele ouviu foi diferente, o som de cerâmica quebrando. Dentro daquela caverna, escondidos por 2000 anos, estavam os manuscritos do Mar Morto. Mais de 900 documentos, escritos em hebraico, aramaico e grego, preservados com uma precisão impossível para o clima daquela região. E entre esses manuscritos, havia cópias do livro de Enoque. Isso significava uma coisa muito importante. O livro de Enoque não era uma invenção medieval. Não era uma fantasia de algum monge entediado da Idade Média. Ele existia antes de Cristo. Era lido pelas comunidades judaicas mais rigorosas e devotas da época. E não era apenas lido, era citado.
No Novo Testamento, o apóstolo Judas, não Iscariotes, mas Judas, irmão de Tiago, cita diretamente o livro de Enoque, palavra por palavra. E Enoque, o sétimo desde Adão, profetizou a respeito destes, dizendo: Eis que o Senhor veio com suas santas miríades para fazer julgamento contra todos. Um apóstolo do Novo Testamento, citando um livro que foi removido da Bíblia. Por que foi removido? Essa é uma pergunta que teólogos debatem há séculos. Alguns dizem que o conteúdo era perturbador demais para o povo comum. Outros dizem que certas seitas gnósticas o usavam de forma distorcida. Mas há uma terceira resposta, uma resposta que poucos ousam dizer em voz alta, porque ele descreve, com detalhes cirúrgicos, uma realidade que desafia completamente a narrativa de que a humanidade está sozinha neste mundo. Vamos voltar aos Nefilim. Vamos seguir o rastro deles pela própria Bíblia, porque esse rastro vai muito além de Gênesis 6. Após o dilúvio, a história parece recomeçar. Noé, seus filhos, uma nova humanidade. Mas algo não foi completamente eliminado. Avance alguns séculos. Chegamos ao livro de Números, capítulo 13. Moisés envia 12 espias para explorar Canaã, a terra prometida. Eles voltam com o relatório. E o que dizem congela o sangue do povo inteiro. A terra que fomos explorar devora os seus habitantes. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Vimos também ali os gigantes, os filhos de Anak, que são da raça dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim éramos também aos olhos deles, filhos de Anak, descendentes de gigantes, vivendo em Canaã, depois do dilúvio. Então o dilúvio não eliminou tudo? Ou a corrupção voltou? Avance mais. Chegamos ao livro de Deuteronômio. Ali, Moisés menciona um rei chamado Ogue de Bazã, descrito como o último dos Refaíns, outra palavra para gigantes. Seu leito de ferro media 9 côvados de comprimento, aproximadamente 4,5 metros. Um leito de 4,5 metros para um homem. E então chegamos talvez ao gigante mais famoso da Bíblia, Golias de Gate, 6 côvados e 1 palmo de altura, aproximadamente 2,90 metros, com armadura pesando 57 quilos. A Bíblia não chama Golias de Nefilim diretamente, mas o chama de descendente dos Refaíns, a mesma linhagem, a mesma raça que deveria ter desaparecido no dilúvio. Como eles continuavam reaparecendo? Aqui é onde a investigação fica perturbadora. O livro de Enoque descreve que quando os corpos físicos dos Nefilim morreram, seus espíritos não tiveram para onde ir. Eles não eram completamente humanos, mas também não eram completamente celestiais. Eram algo entre os dois, uma categoria de ser que não existia no plano espiritual original. E o texto diz que esses espíritos vagaram pela terra, sem destino, sem repouso, buscando corpos, buscando influência, espíritos sem corpo, vagando pela terra, buscando habitação. Alguém mencionou isso em outra parte da Bíblia. Jesus mencionou, quando falou de espíritos imundos que, ao serem expulsos, vagam por lugares áridos buscando repouso. Coincidência? Ou conexão? Mas a investigação não para nos textos sagrados, porque há algo que a arqueologia secular também encontrou e que, curiosamente, conta a mesma história. As tradições de gigantes aparecem em praticamente todas as culturas antigas do mundo, não apenas na Bíblia. Os gregos tinham os titãs, os sumérios descreviam os Anunnaki como seres que desceram dos céus. Os hindus falam dos Asuras, seres poderosos que guerrearam contra os deuses. Os maias descrevem uma raça anterior à humanidade atual. Os nórdicos têm os Jotuns,
Os gigantes primordiais, culturas separadas por oceanos, sem contato entre si, contando a mesma história, um grupo de seres poderosos que desceu, que se misturou com humanos, que corrompeu a terra e que foi destruído. Isso não prova nada, dirão os céticos. Mitologias se parecem porque a mente humana funciona de forma similar. Talvez. Mas então me explique por que os sítios arqueológicos mais misteriosos do mundo estão localizados nos mesmos pontos geográficos que a Bíblia e o livro de Enoque descrevem como centros de atividade dos Nefilim, o Monte Hermon. O lugar onde os anjos juraram descer fica exatamente a 33,33 graus de latitude norte e a 33,33 graus de longitude leste, 33,33. Esse número aparece em lugares que não deveriam ter nenhuma relação entre si. Mas isso é para o próximo ato, porque agora precisamos falar sobre o presente, sobre o que está acontecendo agora, sobre por que esse mistério de milhares de anos parece estar chegando em um momento específico da história. Pare por um momento, esqueça os textos antigos, esqueça as cavernas, os manuscritos, os gigantes. Abra qualquer jornal de hoje, qualquer um. O que você vai encontrar? Guerras sem resolução, violência normalizada, fronteiras morais sendo redefinidas em tempo real, tecnologia avançando mais rápido do que a consciência humana consegue acompanhar. E algo que há 10 anos parecia ficção científica. Hoje tem nome, tem laboratório, tem financiamento bilionário, edição genética, inteligência artificial, transhumanismo, a ideia de que o ser humano pode e deve ser melhorado, modificado, aprimorado além dos seus limites naturais. Em 2018, um cientista chinês chamado He Jiankui anunciou ao mundo que havia criado os primeiros bebês geneticamente editados da história. 2 meninas, chamadas Lulu e Nana, cujo DNA havia sido alterado antes do nascimento. O mundo ficou chocado. He Jiankui foi preso. O experimento foi condenado. Mas aqui está o que ninguém perguntou em voz alta. Se ele fez isso em 2018 e anunciou publicamente, o que está sendo feito agora, em laboratórios que não anunciam nada? O livro de Enoque descreve os anjos caídos ensinando à humanidade a mistura de sementes, a corrupção do DNA original, a criação de seres que não deveriam existir. Em hebraico, a palavra usada para descrever a corrupção do tempo de Noé é shachat, que significa corromper, destruir, arruinar. E quando Deus olha para a terra antes do dilúvio, o texto diz: toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra, toda a carne, não apenas os seres humanos, toda a carne. Agora pense nas últimas décadas: clonagem de animais, quimeras de laboratório, seres com DNA de 2 ou mais espécies diferentes, porcos com órgãos humanos cultivados dentro do corpo, ratos com neurônios humanos funcionando no cérebro. Isso não é teoria conspiratória. Isso está publicado em revistas científicas revisadas por pares. A fronteira entre o humano e o não humano está sendo apagada deliberadamente. E aqui voltamos ao número 33,33. O Monte Hermon, onde os anjos fizeram o pacto de descer, fica a 33,33 graus norte, 33,33 graus leste. Em 1947, o mesmo ano dos manuscritos do Mar Morto, o governo americano criou a CIA. O Estado de Israel começou a se formar, e em Roswell, no Novo México, algo caiu do céu. Roswell fica a exatamente 33 graus de latitude norte. Agora, antes que você descarte isso como coincidência numérica, deixa eu te mostrar algo mais concreto. Em 2021, o governo dos Estados Unidos divulgou oficialmente documentos sobre UAPs, fenômenos aéreos não identificados. Não mais teoria, documento oficial. Congresso americano. Em 2023, um ex-oficial de inteligência chamado David Grush testemunhou sob juramento perante o Congresso americano.
afirmando que o governo do EUA possui veículos não humanos recuperados e corpos de pilotos não humanos, sob juramento, perante o Congresso. Agora eu não estou dizendo o que isso significa. Não estou conectando pontos que não devo conectar, mas estou dizendo o seguinte: a Bíblia descreve um mundo antes do dilúvio, onde a presença de entidades não humanas era aberta, visível e devastadora, onde a mistura entre dimensões produziu uma corrupção que exigiu um reinício completo. E o texto bíblico diz que Jesus afirmou: como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias de Noé? O que havia nos dias de Noé? Violência generalizada, fronteiras entre dimensões sendo violadas, corrupção do DNA da criação, conhecimento proibido sendo usado sem sabedoria ou limite moral, uma geração que normalizou o anormal. Olhe ao redor. Não estou dizendo que o fim está amanhã. Nenhum homem sabe o dia nem a hora. A própria Bíblia é clara nisso. Mas estou dizendo que os sinais que a Bíblia descreveu como precursores não são mais abstratos, não são mais metáforas. Eles têm endereço, têm data, têm nome de laboratório. E aqui está a revelação central deste vídeo. O mistério mais antigo da Bíblia não é uma história sobre o passado. É uma chave para entender o presente. Gênesis 6 não foi escrito apenas para registrar o que aconteceu antes do dilúvio. Foi escrito como um espelho, para que quando a humanidade olhasse para ele em algum momento futuro, reconhecesse o reflexo. Enoque não foi levado por acidente. A Bíblia diz que ele andou com Deus, em meio a uma geração completamente corrompida, em meio a um mundo que havia esquecido o que era sagrado. Ele não foi levado porque era perfeito, foi levado porque caminhou na direção certa, quando todo o resto caminhava na direção oposta. E Noé? A Bíblia não diz que Noé era o mais inteligente, o mais rico, o mais poderoso. Diz que ele era íntegro em sua geração. Uma palavra, íntegro, em hebraico, tamim, que pode ser traduzido como completo, sem mancha, sem mistura. Alguns estudiosos sugerem que tamim não se referia apenas ao caráter moral de Noé, mas à sua linhagem, que sua geração havia permanecido geneticamente intacta, não corrompida pela mistura proibida. E se o que Deus preservou em Noé foi exatamente o que o mundo de hoje está tentando modificar, chegamos ao fim, ou talvez ao começo de uma nova forma de ver. Pense em tudo que vimos juntos. Um texto escondido nas primeiras páginas da Bíblia. Anjos que desceram. Uma raça que não deveria existir. Um livro removido do cânon que conta a história completa. Gigantes que reapareceram depois do dilúvio. Tradições idênticas em culturas que nunca se encontraram. E um presente que parece uma tradução moderna de um passado que achávamos enterrado. Mas eu não quero terminar este vídeo com medo, porque a Bíblia não termina em Gênesis 6. O dilúvio não foi o fim da história, foi o fim de um capítulo e o recomeço de outro. Deus não destruiu o mundo porque perdeu o controle. Ele interveio porque ainda havia algo que valia a pena preservar. Um homem, uma família, uma fé que resistiu a uma geração inteira de corrupção. Noé não salvou o mundo com um exército, não salvou o mundo com conhecimento superior, não salvou o mundo com tecnologia. Ele salvou sua família, obedecendo, construindo, permanecendo fiel quando ninguém ao redor conseguia sequer enxergar o que estava vindo. E aqui está a pergunta que eu preciso deixar com você. Se vivemos em um tempo que se parece com os dias de Noé, qual é o papel de cada um de nós nessa história? Somos a geração que normalizou o anormal. Somos os que fecharam os olhos para não ver o que estava acontecendo? Ou somos os que, como Noé, continuam construindo quando todo mundo está rindo? O livro de Enoque termina com uma profecia. Uma profecia que os manuscritos do Mar Morto confirmam palavra por palavra. Que virá um dia em que os segredos escondidos serão revelados.
que tudo que foi feito nas trevas será trazido à luz, que os que caíram responderão pelo que fizeram, e que a criação original, a que foi corrompida, será restaurada, não parcialmente, completamente. A Bíblia chama esse momento de restauração de todas as coisas. Pedro fala sobre isso nos Atos dos Apóstolos. Paulo fala sobre isso em Romanos, quando diz que a criação inteira geme, esperando. Esperando o quê? A manifestação dos filhos de Deus. Perceba a ironia profunda dessa frase. O problema de Gênesis 6 começou com seres que ultrapassaram seus limites, que invadiram uma dimensão que não lhes pertencia, que corromperam o que havia sido criado com propósito. E a solução virá por meio de filhos de Deus que vivem dentro dos seus limites, que caminham com integridade em meio à corrupção, que preservam o que é sagrado quando o mundo inteiro está esquecendo o que isso significa. O mistério mais antigo da Bíblia não está enterrado no passado, ele está vivo, ele está ativo. E ele está esperando que cada geração decida de que lado quer estar. Do lado dos que construíram a arca, ou do lado dos que acharam que não precisavam dela. Uma última coisa antes de eu terminar. Há uma frase no livro de Enoque que me persegue. Uma frase simples, escrita há milênios, mas que parece ter sido escrita para hoje. Abençoados são os justos e eleitos, pois eles herdarão a terra. Você reconhece essa frase? Jesus disse algo muito parecido, séculos depois. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Talvez Jesus não estivesse apenas pregando, talvez ele estivesse respondendo a uma história que havia começado muito antes do seu nascimento em Belém, uma história de corrupção, de queda, de dilúvio e de uma promessa que resistiu a tudo isso. Então eu te deixo com uma pergunta. Não uma pergunta retórica, uma pergunta real, para você pensar hoje à noite. Se o mundo está chegando a um ponto de crise semelhante ao que a Bíblia descreve como os dias de Noé, o que você está construindo? Se esse vídeo fez você pensar diferente, se ele abriu uma porta que você não sabia que existia, compartilhe com alguém que também precisa ver isso, porque talvez o simples ato de passar essa mensagem adiante seja uma forma moderna de construir a arca. Até o próximo mistério.